Olá, meus alunos, como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Nós vamos estudar hoje História, isso mesmo, nas páginas 48, 49, 50 e 51. Vamos estudar os movimentos nativistas, isso aí. O que foram os movimentos nativistas, né? O que aconteceu? Aconteceram muitas revoltas no movimento nativista devido a Portugal. Portugal, ele detinha muito poder, né, na exploração do pau-brasil, depois na exploração do açúcar e depois do ouro, né? E depois houve a cobrança de muitos impostos, então as pessoas ficaram muito revoltadas com isso. Eram muitas revoltas, né? E essas revoltas aconteceram, né, em muitos lugares aqui do Brasil. Aconteceram, por exemplo, as revoltas dos Beckman, no Maranhão, tá certo? Nessa data. A Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, olha a data aqui. Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais. Inconfidência Mineira e em Minas Gerais. Observa, gente, que houve 3 revoltas que ocorreram em Minas Gerais, né, em datas diferentes. E ocorreu uma no Maranhão e outra em Pernambuco. Vamos estudar agora a revolta dos Beckman, né? Quem foram os chefes, né? Os chefes dessa revolta foram os irmãos Manuel e Thomas Beckman. Eles foram líderes dessas revoltas, né? Por que foi que aconteceu essa revolta, né? A causa foi porque a Companhia do Comércio do Maranhão, criada por Portugal, estava tendo problemas de abastecimento na região. Ele cobrava altíssimos preços, né, por produtos de péssima qualidade. E além do mais, eles firmaram um acordo com os colonos de que iriam trazer 500 escravos anualmente, né, para a companhia. Porém, o acordo não valeu a pena, porque ele não firmou esse acordo, né? E então começou a escravizar os indígenas. Porém, os jesuítas eles não aceitavam essa escravização dos indígenas. Já na Guerra dos Emboabas, né, essa aqui, na Guerra dos Emboabas, né, onde o seu líder era Manuel Nunes Viana, a consequência dela, né, a causa dela, foi que os bandeirantes paulistas, né, eles achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles, porque eles detinham maior quantidade eles acharam primeiro, né, digamos assim. Então eles achavam que as minas eram deles e eles não deveriam, ninguém deveria explorar. E cada vez mais vinham muitas pessoas de fora para explorar nas minas, né? E aí eles simplesmente não aceitavam isso e começou a chamar essas pessoas de emboabas, né? Que quer dizer pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm de fora. O maior combate aconteceu, não é, numa região que ficou chamada como Capão da Traição. Por quê? Porque os emboabas, né, disseram aos paulistas que se eles se rendessem, né, eles deixariam ficar livre. Pois bem, quando eles entregaram as armas e se renderam, os emboabas, né, que eram forasteiros, pessoas que vinham de fora, eles simplesmente mataram todos, né, e não cumpriram aquilo que disseram. Já na Guerra dos Mascates, né, aqui ó, que aconteceu em Pernambuco, foram entre os senhores de engenho olindenses e comerciantes portugueses, né, recifenses. Então, Olinda era a sede da capitania de Pernambuco e seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho, os olindenses. E Recife era habitado, né, o Recife era habitado por comerciantes portugueses, os mascates, chamados de mascates, né. Então, eles pediram ao rei de Portugal que a elevação de Recife à categoria de vila, né, e aí ficasse independente. Pois bem, aí os olindenses, eles não gostaram disso, né? E aí começaram a revolta. Quebraram o pelourinho, que era o símbolo do poder, né? E fizeram maior escarcéu. E aí o rei de Portugal, né, elevou mesmo assim Recife à categoria de vila, né? E por isso ficou chamada de Guerra dos Mascates, porque foi a guerra entre os senhores de engenho e os mascates, né, comerciantes portugueses, né? E o rei de Portugal
simplesmente pegou, tirou o poder, né, aqueles bens dos senhores de engenho confiscados, né, e Recife passou assim a ser a elevada categoria de vila. Aí nós vamos ver também a revolta de Filipe dos Santos. Aconteceu que o rei de Portugal queria ter o domínio da extração do ouro, né? E fez casas de fundição. Nessas casas de fundição, né, metade do ouro, né, parte do ouro era transformada em barra e parte era doado, era dado, né, era pago como se fosse um imposto ao rei de Portugal. As pessoas já estavam cansadas disso, não queriam mais essa casa de fundição. E aí Felipe dos Santos, né, junto com outros revoltosos, eles simplesmente começaram uma revolta, né, uma guerra, e aí o rei de Portugal, temeroso, né, porque eles estavam em desvantagem, disse que iria acabar, iria ficar tudo bem e não ia mais acontecer isso. E as pessoas acabaram vendo que poderia sim isso acontecer, mas aí o rei de Portugal, né, agindo de má fé, simplesmente queimou as casas deles, né, e pegou Felipe dos Santos e o matou. E aí acabou com essa revolta, né, sendo ele mais uma vez favorecido. E aí houve a Inconfidência Mineira, né, liderados por Joaquim José da Silva Xavier, né, o Tiradentes, e ele, o governo português ameaçou aplicar a derrama, que era uma cobrança forçada de impostos, né, e as pessoas tinham que pagar. Depois, caso não pagassem, teriam que pagar 1.500 quilos de ouro, né, a eles, e se essas pessoas não pagassem isso, eles eram impostos à derrama, onde os soldados, né, eles iriam entrar na casa das pessoas e pegarem aquilo que eles tinham de valor para pagar ao rei de Portugal aquilo que ele devia. Porém, algumas pessoas não aceitavam isso de jeito nenhum, porque era muito desmando, era muita autoridade, né, autoritarismo sobre as pessoas. E aí alguns padres, poetas, escritores, mineradores, militares se reuniram, né, contra o rei de Portugal para fazer lutarem, né, a favor do povo, né, queriam que eles também fecharam algumas fábricas de tecido para que as pessoas fossem obrigadas a comprar a Portugal, né, tecido somente a ele, produtos a Portugal, então estava demais. O rei de Portugal estava muito tirano e as pessoas elas não aceitavam mais isso. Então essas pessoas, né, poetas, padres, escritores, mineradores, militares, se reuniram para justamente combater isso. E aí eles se reuniram, né, que voltassem a ter as fábricas, que pudessem, Portugal pudesse perdoar as dívidas, né, das pessoas, né, porque elas não tinham condições de pagar tanta dívida. E o que acontece? Joaquim Silvério dos Reis, né, só ver realmente aqui para o nome dele, isso, né, Joaquim Silvério dos Reis, ele em favor do perdão, né, porque ele era um dos inconfidentes, essa revolta ficaram chamados de os inconfidentes. Então Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão, ele decidiu delatar, né, decidiu dizer, né, quem eram os revoltosos, onde eles estavam se reunindo, né, e antes que acontecesse a revolta, né, o movimento, em troca do perdão dele, ele contou, né? Ele entregou os outros, né? Alguns foram presos, outros foram exilados e somente Tiradentes foi morto, né? Morto e enforcado, né, em praça pública, como prova para que as pessoas vissem, né, que não deveriam lutar contra o rei de Portugal, contra Portugal. E todo aquele que fizesse, o final era aquele ali. Então Tiradentes foi enforcado, esquartejado em praça pública, e as pessoas puderam ver, né, os restos mortais dele ao passarem pela praça. Vocês irão realizar a atividade da página 52, 53 e 54, tá certo? Vocês realizem essa atividade, tá bem facilzinha, porque eu dei um resumo apenas de todo o conteúdo, mas se precisar leiam mais, ok? Vocês vão também
vão fazer a atividade do livro de reforço da página 90, 91 e 92. Então, voltando, livro didático 52, 53 e 54 e livro de reforço 90, 91 e 92. Realize a atividade, mande para mim para que eu possa corrigir, né? Que vocês tenham uma boa aula e até mais.